Vamos começar, né? Porque a gente tem que fazer. Não, Então, vamos começar bonitinho, vai bora. dar, vai dar. Ah, véi, Não, quero bora. não. Na moral, véi, vamos começar, véi, na Na moral. moral, velho, eu não quero não. Doido, eu tô muito viciado em imitar os olhos. Bora, véi, na moral, vamos lá, vai. Então, vamos lá. Gente, na aula passada a gente falou aqui a respeito de... Já começou? Já começou? No início da aula já começou? Você tá brincando, velho? Não. Já começou. Olha, eu vou ter que falar para vocês não fazerem isso durante a aula por conta dos alunos auditivos, né? Atrapalha a aprendizagem, atrapalha o raciocínio. No final, eu vou dar tempo para vocês fazerem isso, tá? Prometo, tá? Eu vou deixar aí os últimos 10 minutos aí para vocês arrasarem o que vocês quiserem arrasar. É, Tá bom? Prometo. Mas vem comigo mal, agora. mal começou a aula. Mal Mas começou a vem aula, a chinela comigo já tá agora, que cantando. vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, né, antes das interrupções, né? Como eu estava dizendo, na aula passada, a gente estava falando, né, a respeito aí de algumas descobertas, né, de ouro e prata, né, nos territórios, né, colonizados. O Brasil, pelo que a gente percebeu na aula passada, nós conseguimos observar que a colonização no Brasil demorou bastante tempo a acontecer, porque de princípio, quando se chegou-se aqui no território brasileiro, não se tinha muita expectativa quanto à existência desses minerais preciosos. Então, o que foi observado? Que o território era bom, que o terreno tinha assim uma característica de ser fértil, que tudo que quisesse plantar realmente daria certo, que tinha os nativos indígenas, né, que eram assim bem, vamos colocar assim, exóticos, e que tinha a presença de uma madeira, né, de uma árvore que tinha, vamos dizer assim, uma seiva avermelhada, né, o interior do caule era avermelhado, e que isso poderia ser utilizado a favor deles para a produção de uma tintura que serviria aí para os tecidos, né, dos portugueses, uma tintura avermelhada. Ok, belezinha. A gente está na página 21, só relembrando, né, os últimos capítulos da novela, né, da semana passada, tá? Então, a gente vai colocar em ação o quê? O bendito, abençoado, salve, salve de todos, né, o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, ele consistia numa linha imaginária que dividia o globo terrestre em duas partes, sendo que os donos do mundo seriam Espanha e Portugal, né? A primeira formação, né, a primeira conjectura bipolar do mundo, né? Que no ano que vem e no próximo vocês vão ver o mundo se tornando bipolar de novo. Mas nessa primeira conjectura aqui, Espanha e Portugal dizendo que eles eram os grandes senhores do mundo, né? E aí, o Brasil tinha um pequeno território, né, diante aí dessa divisão aí do Tratado de Tordesilhas. Então eles não podiam ultrapassar aquela linha imaginária, né, ali, porque senão quebraria o acordo formalizado aí com a Espanha. Só que aqui no Brasil a gente teve a recepção de quem? Dos franceses que vieram para traficar o pau-brasil clandestinamente, porque o pau-brasil já estava sendo exportado para a Europa e estava sendo muito procurado pelas suas características únicas, né? Poxa, eu vou ter ali um material que fabrica uma tinta, né? Que vai poder fazer a tintura aí dos tecidos, eles vão ficar mais valorosos e tal, mais valiosos, né, no caso. Então, Portugal também tinha uma outra ideia. Portugal queria também chegar até as Índias, né, para comercializar os produtos ali indianos, né, aumentar ali o seu estoque de produtos e especiarias, né, de temperos, noz moscada, esse tipo de coisa. O que aconteceu com isso? Houve então uma disputa, né, pela questão aí dos domínios das regiões do Rio de Janeiro e do Maranhão, né, por conta das invasões dos franceses, né? E como Portugal não tinha um exército assim que fosse suficiente nessa disputa, né?
ele acabou assim meio que permitindo, né, que os franceses ficassem ali naquela região, porque Portugal não tinha dinheiro para bancar um exército que fizesse aí a defesa desses territórios no Brasil, né? Então, a gente percebe que Portugal era assim frágil, né, do ponto de vista bélico, né, dos exércitos. E essa conversa ela vai ir mais adiante, ela vai desencadear outros processos, porque a Holanda ela vai se sentir também no direito de pisar aqui no Brasil, tanto é que depois ela acaba tomando, né, a capitania hereditária ali de Pernambuco. A gente vai falar disso já já, né? Mas por enquanto nós estamos aqui, né? Vendo que Portugal está querendo ir lá para o Oriente para vender ali, para ter um pouco mais de lucro com o comércio das especiarias lá dentro do continente europeu. Agora sim, vindo aqui para a página 22, a gente percebe que os espanhóis acabam descobrindo ouro e prata nos seus territórios no continente americano, né? Então, como os espanhóis acabam descobrindo, tipo assim, sabe aquela criança, né, que ela tá brincando na areia, aí ela encontra alguma coisa valiosa e diz, olha o que eu achei! Aí Portugal já fica Aí é uma, Mano, você não pode falar isso, mano. Olha o que é eu uma achei. pedra. Cadê? É meu, fui eu que achei, sabe? Você não pode dar ideia pra doido, né? Aí Portugal fica com as orelhas bem de pé. Opa, eles acharam lá? Então aqui também tem que ter. Tem que ter, porque aqui é melhor e não sei o que tal, sabe? Aí eles começam a procurar ouro, prata, assim, materiais valiosos dentro do nosso território. E claro que os portugueses começam a achar, né? Claro que eles começam a achar. Só que eles estavam concentrados, primeiramente, em investir o seu recurso financeiro na manutenção de transportes para ir para as Índias. Eles não estavam disponíveis, eles não estavam maquinando investir recursos para explorar a terra, né? Então agora eles têm que escolher. Ou eles vão para a Índia fazer ali um trabalho de comprar, né, um produto oriental para poder vender na metrópole portuguesa, ou agora eles vão investir agora aí como a gente fala, na mineração, né, aqui no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles começaram efetivamente, né, a colonizar o território aqui do Brasil, e isso já era 1530, ou seja, o Brasil foi descoberto, entre aspas, né? Eu sempre falo entre aspas, vocês me entendem, né? Não pode ser descoberto alguma coisa que já tinha dono, né, para começar. Então, em 1500, eles vieram para cá, encontrar os índios e tal. E só 30 anos depois é que eles começam, porque a Espanha deu um alarde lá no território deles. Porque aqui em todo o continente americano, nós vamos dizer que a gente teve a participação massiva mesmo de 5 nações. Inglaterra, França, Espanha, Portugal e Holanda. Mas quem foi que realmente conseguiu fazer suas colônias ficarem firmes aqui nesse continente foi a Inglaterra, que ela colonizou a parte do norte, né, as colônias, a região norte da América, que foi o Canadá e os Estados Unidos, né? A Espanha, que colonizou toda a região central, mais o México, né, que o México faz parte da América do Norte, né, geograficamente falando. Mas de maneira cultural, o México está dentro da América Latina, porque ele tem a língua espanhola, né, derivado do latim. Então colonizou Espanha, colonizou México, todos os países ali da região central e todos os países da região do sul, com exceção do Brasil, né? E depois é que a França, ela conseguiu ter ali alguns territórios, né, colonizados entre as Guianas e o Suriname, porque ali também se fala a língua francesa, né? Mas foi a Espanha que chegou ali primeiro. E por último, não menos importante, Portugal que colonizou o Brasil. O único país colonizado por portugueses tinha que ser nós, né? Então aqui você vê uma imagem do Dom João III, rei de Portugal, entre 1521 e 1557, conhecido como o colonizador por ter iniciado a colonização de vários territórios, né, principalmente o território brasileiro no ano de 1532.
Aqui a gente volta já para fazer aqui a nossa atividade. Então, a gente viu que os portugueses não encontraram minas de ouro, né, minas de prata, na primeira vez que eles estiveram aqui. Ótimo. Mas depois que a Espanha grita lá, achei! Pronto. O que eles tinham de visão antes era a extração do pau-brasil, que inclusive quase destrói. Porque assim, basicamente não tem mais floresta de pau-brasil aqui, né, no território brasileiro. Tem alguns exemplares que são... tem alguns exemplares de pau-brasil que são protegidos, né, que são tombados, né, não sei se é assim que diz, mas acho que é. Então, a árvore de pau-brasil... olha aqui, essa imagem que é legal, ó. Essa imagem aqui da página 23 de vocês aqui está mostrando que a árvore de pau-brasil, que ela era facilmente encontrada, ela era muito abundante no território brasileiro, ela ficava onde? Na Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, para quem não se lembra, a gente vai recordar agora, ela fica às margens dos litorais, né, brasileiros, ela fica nas praias, né? Então, ela ficava ali desde o Pernambuco até o Rio de Janeiro, ou seja, desde o Nordeste até o Sudeste. Ela era toda aquela encosta, né? A vegetação nativa, ela era constituída aí de farto pau-brasil, né? E a extinção, vamos dizer assim, né? A quase extinção da Mata Atlântica também é em decorrência dessa situação aí da retirada, né, da Mata Atlântica por causa do pau-brasil. Por isso que a Mata Atlântica hoje está apenas com quase 6%, né, da camada original, porque ela foi fartamente extraída para mandar aí para a colônia. Então aqui você vê nessa imagem aqui que o interesse era comercial, né? A madeira ela era triturada, aí eles conseguiam essa tinta avermelhada e assim que eles tingiam o tecido ficava, né, com essa coloração bonita, né, vibrante. Mas a madeira do pau-brasil, ela também é muito sólida, ela é muito firme, ela é muito resistente. Hoje, se você, como o pau-brasil hoje ele está ficando em extinção, se você for comprar hoje um móvel feito de pau-brasil, ele vale milhões, ele é muito caro, né? Porque é uma madeira muito difícil de achar e histórica, compõe aí a parte da nossa identidade brasileira, né? E o primeiro negociante português que obteve aí o direito sobre o monopólio é o domínio geral, né? Tá tudo dominado, né? O domínio total, né, da extração aí, da comercialização do pau-brasil, foi Fernando de Noronha, né? Então, ele era um português, né? Fernando de Noronha, né? Ele era português e ele assumiu um compromisso de mandar 6 navios todos os anos carregados aí dessa madeira para o reino, né? Para a metrópole lá em Portugal, né? Então, ele construiu uma feitoria na colônia, né? Temos uma ilha em homenagem a esse cidadão aqui, né? Que, engraçado é isso, né? O cara é responsável pela extração e comercialização do pau-brasil e a gente homenageia uma ilha do Brasil com o nome do cara. Eu acho que é para lembrar mesmo, né, das burrices que a gente faz na vida, né? Então, o que era uma feitoria? Era uma espécie de... É uma administração portuguesa, vamos colocar assim, né? Que tinha uma pessoa que ficava sendo, vamos colocar assim, uma espécie de um secretário, que ele ficava ali, como eu posso dizer? Eu não sei nem dizer para vocês o que é paliçada primeiro. Deixa eu pesquisar o que é paliçada. Porque aqui está dizendo assim, a feitoria era um núcleo fortificado de ocupação portuguesa cercado por paliçadas. Deixa eu ver o que é isso, porque eu não posso dizer para vocês uma coisa de que eu não estou me lembrando. Paliçadas de madeira. Então, tá. A paliçada de madeira é como se fosse um palito de dente, só que bem grande, né? Paliçada de madeira é um palito de madeira, só que bem grandão, certo? E uma estaca. É uma estaca, exatamente. E ele era utilizado justamente para fazer aquelas barricadas de defesa, né, de uma localidade. É como se fosse uma cerca de madeira, mas ela fica entrelaçada, formando tipo um X. E ela tem pontas, né, ela ponte aguda nas duas pontas. Então, é para evitar realmente ali algumas invasões. Outra coisa também que tinha aqui, a maior parte das pessoas que vinham em seus limites eram militares, era utilizado como depósito de madeira, animais, peles e outros produtos. Pronto, era isso mesmo. Era uma espécie de um estoque, né?
Era um estoque que tinha vários produtos e tinha um escrivão, que é uma espécie de um secretário, né? E ele ficava ali administrando ali essa entrada e saída de mercadorias, certo? Deixa eu mandar aqui esse vídeo, aqui, mini vídeo aqui para o nosso grupo do WhatsApp. Enquanto isso a gente está aqui... O quê? Zip Zop. Zip Zop? Inclusive, vamos já observar aqui também a madeira do pau-brasil. Eu acho riquíssimo, muito lindo, né? O interior do pau-brasil, a riqueza que ele oferece, né? Ele não era conhecido como pau-brasil, né? Ele era conhecido como Ibirapitanga, né? Eu acho muito mais bonito esse nome, Ibirapitanga, né? É uma árvore que era comum, né, na extensão da costa brasileira, como eu expliquei para vocês, né? Já que nesse pequeno parágrafo eu já disse tudo que eu já expliquei para vocês, certo? Vamos então adiantar aqui o serviço, porque aqui eu já expliquei. Bom, para explorar então o território brasileiro, tivemos que organizar aí várias feitorias. Então essas feitorias são esses escritórios administrativos com estoque, tá? Pra gente entender hoje em dia como é que é mais ou menos, né? Era um estoque que tinha em vários pontos do litoral. E tinha que ter vários desses em vários pontos do litoral. Por quê? Por conta da intensa, né, da intensa atividade extrativista que estava acontecendo nesse momento. Então, o tempo todo eles estavam extraindo, né, o produto. E tinha que ter um lugar para armazenar, né? Então, era esse lugar, era um estoque, né? É como se fosse por exemplo, você tá lá na loja Macavi, né? Eu fazendo propaganda de graça para Macavi. Macavi paga nós, né? Que a gente vai pro YouTube aqui, né? Você vai na loja da Macavi, aí tem aqueles mostruários, né? Aí você vai lá, olha, observa e tal, eu quero um desse. Ele não vai dar aquele para você levar, eles vão lá no estoque, vão pegar um embaladinho, um produto embalado e vão dar para você. Então, era mais ou menos isso. Era um estoque que tinha um administrador, né? E ele ficava ali anotando todo o material que chegava, todo o material que saía, era mais ou menos isso, né? Então ali, o que acontecia? Ali tinha algumas reservas, né, desses produtos e quando essas reservas de madeira acabavam, os portugueses tinham que ir para novas áreas de território, começar a desmatar novamente, né? Então a gente chama isso de exploração predatória das riquezas naturais do Brasil, tá? Esse mapa aqui, claro que não é um mapa assim, muito parecido com o nosso de hoje em dia, mas é um mapa bem aproximado para a época, né? Esse mapa aqui foi feito aí no ano de 1515. Ele mostra mais ou menos como é que é a costa brasileira, né? Inclusive, olha só como é que é escrito o nome do mapa aqui, ó, Terra Brasilis, né? Então aqui você vê realmente totalmente desproporcional. Olha o tamanho da pessoa, né? Que você vê aqui, é um gigante, né? Que está aqui no território, né? Os Titãs de Attack on Titan. É totalmente desproporcional, só para você mesmo entender como é que era, né, a situação, né, do período. Mas toda essa região aqui, ó, ela estava sendo desmatada constantemente por conta dessa extração predatória. Então, os indígenas, eles eram os responsáveis por derrubar as árvores, né? Por isso que eles queriam que os indígenas continuassem trabalhando para eles, porque eles sabiam como fazer essa extração. E aí, o que eles faziam, né? Com os abençoados dos indígenas? Eles praticavam o escambo. O escambo é quando você vai dar para os indígenas algumas bugigangas, né? Pente, espelho, colar, machado, alguma coisa que eles vão dizer, oh, nunca vi isso, né? E para os indígenas era novidade. Pô, você pega um espelho, mano, e dá para um indígena que nunca se viu, a não ser no reflexo do rio, né? O cara vai falar, mano, né? Tanto é que tem até uma curiosidade. Eu acho que a gente até comentou sobre isso com vocês no 5º ano, me lembro disso. Que no 5º ano a gente também estudou a história do Brasil, né? O cara que era chamado Diabo Velho, vocês devem se lembrar que eu comentei com vocês. O cara pegava, não me lembro. O cara pegava cachaça, tacava fogo na cachaça, lembra? Você lembra disso? Vocês ficaram bem assim, uau, é mesmo. O cara catava a cachaça, fingia que era água e, como é uma substância inflamável, né, tacava fogo lá e ameaçava fazer a mesma coisa com os índios. Né? Aí chamava os cabos de diabo. Chamou ele de Diabo Velho por causa disso, né? O cara botava fogo na água, mano. É um diabo mesmo, né?
E a palavra diabo velho falada na língua dos indígenas era Anhanguera, né? E ele é chamado de diabo velho por isso, que o cara, pô, mano, o cara Ô, bota na moral. fogo na água, né? Imagina a situação, velho. O cara pega uma garrafa de cachaça, Né? toca fogo na garrafa e derrama por cima dele. Eu peguei um Pois é. E os indígenas falavam assim, mano, o cara tem poder, então, né? Os indígenas falavam assim, mano, vamos fazer as coisas que ele tá falando, porque senão não vai rolar, né? O cara tem poder, o cara vai tacar fogo em nós, né? Tipo assim, né? Mano, eu tenho muito medo de me queimar, velho. Por isso que eu nunca brinco com fogo. Os indígenas também, mas eles já tinham sido queimados várias vezes, né? Porque você tá na floresta. Você tem que acender fogueira todo dia. Impossível você não sofrer com uma queimadura, Eu né? acho que esse mijado quando dormia. Agora, o que eles faziam, né, para não se submeter, né? Porque assim, os indígenas acabam não entendendo por que é necessário esse acúmulo de mercadoria e por que a gente tem que desbravar a mata, porque o índio ele tem uma outra cabeça, a cultura dele é diferente. Na cabeça do índio é assim, a gente precisa da mata para sobreviver. Então a gente não pode destruir a mata, porque o nosso sustento, a nossa casa, a nossa vida, tudo vem da natureza. Então eles tinham uma outra cabeça. Aí de repente os caras vêm e obrigam eles a destruir, né, o local onde eles moram, mano. Aí o que acontece com a cabeça deles? Eles começam a se ver num conflito interno. E como eles não sabem o que fazer, porque muitas vezes eles são pressionados a continuar, eles acabam fugindo, né? E eles vão para a parte interna do território brasileiro, né? Porque aqui esse mapa aqui é só o mapa do território português. Eles invadem essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas e se escondem em lugares onde os portugueses não podem ir, né? E depois, mais para frente, que os portugueses acabam indo para lá. Mas olha aqui a abençoada do Tratado de Tordesilhas, né? Tá aqui, ó. A gente tem a linha imaginária do tratado, né? E a área que pertencia a Portugal é toda essa região aqui. Essa área avermelhada é uma área de desmatamento do pau-brasil. Então, ela vinha aqui desde o Pernambuco até aqui na região do Rio de Janeiro. E toda essa área aqui do interior do continente, do interior do continente, né? Do interior do território brasileiro, pertencia à Espanha, para assim dizer, né? Então, para extrair essa madeira, os índios tinham que percorrer toda essa região aqui. Então, eles andavam quilômetros, né, para transportar o produto, né, para que ele pudesse ser levado aí para a metrópole. Porque além deles extraírem o material, né, que é a questão aí da vegetação nativa, eles ainda tinham que carregar para poder encher os barcos e mandar para a metrópole lá em Portugal. Então, a gente precisa agora ir para a página 26 e ver que começa a nascer aí uma tal de uma organização política, né? Então, a gente tem aqui uma visão do que está acontecendo aqui, né? O rei de Portugal começa a incentivar a conquista do território colonial, né? Porque ainda não somos colônia de Portugal ainda. Somos somente um território que eles encontraram ali algumas riquezas e estão extraindo. O objetivo de Portugal não era colonizar o Brasil. O objetivo de Portugal era extrair o máximo que desse, não tem mais, chuta e joga no lixo. Esse era o objetivo de Portugal no começo. Mas vários países começaram a ameaçar fazer invasões aqui, né? E como Portugal, o foco de Portugal não era o Brasil, o foco de Portugal era a Índia. Eles queriam ir para a Índia. Eles estavam nem aí para o Brasil. O negócio que dava muito dinheiro, certo, que eles sabiam que dava dinheiro certo, eram as Índias. Mas aí o que aconteceu? Alguns países começaram a ameaçar invadir o Brasil, né? Porque não tava ninguém lá cuidando para nada, vamos invadir, né? Então o que eles fizeram? Eles começaram a vir para o Brasil, né, para tentar formalizar ali a colônia de Portugal. Então a gente vai chamar esse período aqui de período pré-colonial. Pré significa antes, tá? O período antes do Brasil se tornar colônia. Então esse cara que está aqui nessa imagem, ele é o Martim Afonso de Souza, né? Era um homem muito inteligente, né,
que veio para cá, né, para o Brasil em 1532. E ele funda a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente. Inclusive é uma praia, né, muito conhecida ali em São Paulo, vizinho da onde o meu amado e querido Robson Salve Salve saiu, né? O Robson saiu lá de Mongaguá. Mongaguá é perto de São Vicente, né? É uma cidade litorânea, muito bonita por sinal. Então, quem fundou essa primeira cidade aqui é Martim Afonso de Souza, certo? Aí, ele veio com 5 embarcações, com 400 pessoas, alguns animais, né? Transporte, vaca, cavalo, né? E ele começa a trazer aí as primeiras mudas de cana-de-açúcar, né? Para ver se o clima dá, se funciona, né? Essa imagem aqui é tão bonita, não sei se ela é verdadeira, mas é uma imagem muito bonita, né? Com uma vegetação bem natural aqui na época, né? Então aqui é uma idealização, né, de como seria a fundação da Vila São Vicente, né? Isso aqui seria uma ilustração, né? Talvez não tenha nem sido assim, porque o quadro foi pintado quase 400 anos depois, então talvez não tenha sido nem assim de verdade, mas dá uma ideia, né? Aqui é a casa natural, né, dos índios, a vida deles, como eles se vestiam, né? Quase sem roupas, porque o clima do Brasil é propício para isso. E aqui na página 27 a gente já vê as capitanias hereditárias, né? Quando se vem para o território brasileiro e se começa a pensar nessa ideia aqui, ó, de colonizar, o que se foi proposto era que algumas pessoas fossem escolhidas, né, para ficar à frente de alguns pequenos trechos, né, dos territórios que seriam chamados de portugueses mais na frente, né? E como Portugal não queria investir assim um dinheiro, você sabe, né? Portugal está querendo ir para as Índias, não está querendo investir no Brasil. Portugal não quer saber do Brasil. Então, para que Portugal não investisse tanto dinheiro assim, então o que eles queriam fazer? Eles começaram a mandar pessoas para cá, tipo, eles dividiram, né, os territórios, como vocês estão vendo aqui, né? Dividiram os territórios e começaram a dar esses territórios, né, para algumas pessoas cuidar. Esses territórios não poderiam ser vendidos nem trocados. Eles passariam de pai para filho, né? Então teria representantes fixos, mas o dono de tudo isso aqui seria a metrópole portuguesa, né? Então Portugal precisava investir muito dinheiro aqui, mas o rei não queria fazer isso, né? Então Martim Afonso de Souza fez aí o reconhecimento do litoral, fundou algumas vilas, né? E depois ele começou a executar aí algumas expedições que demoraram depois muito tempo para acontecer de novo. O Dom João III, que governou Portugal aí de 1521 até 1557, né? Os tataravós aí, né, do Pedro Álvares, ó, do Dom Pedro I, né? Ele fez o quê? Ele fez uso de um sistema que já tinha sido utilizado em algumas ilhas, né? As Ilhas da Madeira, as Ilhas de Açores, né? E como que seria isso? Seria justamente esse método aqui, né? Isso aqui nada mais é do que uma representação do feudalismo, que a gente ainda vai ver, tá? A gente está entrando, aos pouquinhos a gente vai entrando na era medieval, sabe? Game of Thrones, bem parecido com isso. Então, como é que era lá? Só não vai ter a depravação que tem em Game of Thrones, tá? Respeito, aula de história, viu? Né? Vocês são gaiato, viu? Eu tô besta, viu? Tô besta com vocês. Tira aquela safadeza do Game of Thrones, que não era nem pra vocês terem assistido aquela porcaria. Mas vamos adiante. Não vem ao caso dizer esse negócio. É verdade, não posso assistir não. É muito não é pra idade de vocês aí. Lá na Europa, o que tinha antes? Eram os feudos, tá? Feudo era um território, né? Um pedaço de terra que tinha uma pessoa nomeada pelo rei, que seria o responsável para cuidar daquilo ali. Aquela pessoa tinha que criar as leis, se preocupar com a segurança daquele lugar e com o cultivo, né? Então ele tinha que nomear pessoas, né, que eram os camponeses, e os camponeses iam lá e trabalhar na agricultura daquele lugar. E uma parte daquela agricultura, uma parte daquela colheita ficava com o dono do feudo, outra parte maior ficava com o rei e uma parte pequena ficava com os camponeses, né? O saláriozinho deles, né? Básico. Então eles trouxeram essa mesma ideia para cá, basicamente é o mesmo formato, a mesma formatação. Então, só que aqui não eram pequenos feudos, né?
Se bem que os feudos não eram tão pequenos assim. Mas aqui eram margens de terra muito maiores, né? Então as capitanias hereditárias surgem desse formato, desse sistema. Ah, tá dando certo lá na Europa, vamos fazer aqui também. Vamos ver se dá certo. Então pegou o pedacinho de terra que o Brasil era, né, na época. Eu digo assim, Brasil, porque na época o Brasil era só esse pedacinho aqui mesmo, né? O pedaço que era explorado. Eles dividiram em linhas retas, né? E foi dividido em 15 faixas, né? 15 pedacinhos de terra assim, em linhas retas. E 12 pessoas de confiança foram nomeadas para administrar essas capitanias. O cara que era o comandante, né, dessas terras era chamado de donatário. E ele podia fazer o que quisesse. Ele podia explorar as riquezas, ele podia fazer o que quisesse. Mas ele não podia vender, nem trocar a capitania. Era dele e da família dele, anyway, o resto da vida, né? Então, se ele quisesse, por exemplo, criar leis para arrecadar impostos, para ele ficar rico, ele podia fazer. Se ele quisesse abrir mais feitorias, né, para armazenar o produto que estava sendo extraído aqui, né, das regiões, ele podia. Se ele quisesse explorar a terra em busca de materiais minerais preciosos, ele podia. Se ele quisesse escravizar, né, cada vez mais índios para trabalhar, né, para eles, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele era o dono da terra. Entre aspas, né? Se é sua propriedade, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. É claro que a propriedade era Portugal, mas ele podia fazer o que ele quisesse, né? Então, tinha uma carta que era escrita, né, em forma de um documento, era bem formal o negócio, sabe? Tinha que ser, assim, bem formalizado mesmo. Então, esses documentos, eles oficializavam o recebimento da terra, era assinado pelo rei de Portugal. Então, quem tinha um documento desse, cara... Era quase um rei de um pedaço de terra, entendeu? E era chamado de carta de doação ou então carta foral. Mano, quem tinha uma carta assinada pelo rei dizendo que era um donatário. Vixe, mano, era uma loucura. Era uma loucura. Era uma das coisas assim mais fantásticas que alguém poderia ter. Entendeu? Quando o donatário morria, né? Oxe, o cara era ricaço, né? O cara fica rico, assim, milionário de uma hora para outra. Por exemplo, aqui no caso da morte do donatário, se o cara morresse, né, a capitania ia para o filho mais velho. Por isso que chama hereditária, né? Hereditária é aquilo que passa-se de pai para filho, né? Então aqui eram as capitanias, o nome dos territórios, né? Hereditária, passava de pai para filho, não podia ser vendido, tá? Então, o donatário, ele tinha que investir também, né? Ele tinha que investir na sua própria capitania, né? Então, receber uma capitania no Brasil era uma verdadeira honra, mas também era um negócio muito arriscado. Por quê? Porque você ia ter que investir o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso no começo, né? Então, assim, não era todo mundo que aceitava ser enviado para cá, mesmo porque a grande maioria dessas capitanias aqui, ninguém veio aqui observar por muito tempo. Porque o povo recebia lá a capitania, ficava com a fama, mas não queria investir o dinheiro aqui, né? Porque você tem que investir. Se bem que de Portugal para cá, para o Brasil, já era uma viagem de quase 46 dias de barco. Você tem que pagar isso daí, né? Tem que comprar produtos para você se manter durante a viagem, os riscos, os perigos de uma tempestade, né? O povo nativo aqui, os índios, né? São hostis, né? Pode ser que você não encontre riqueza nenhuma na sua capitania, né? Você pode sofrer com a pirataria, né? No meio do mar. Então, assim, não tinha ponte, não tinha estrada, não tinha nada. As ruas era tudo assim, ainda para ser desmatada. Era muito arriscado, né? Fazer esse tipo de trabalho. Então, no começo, a gente só teve 2 capitanias que foram lucrativas, que era a capitania de São Vicente, né? Lá em São Paulo, que havia sido fundada, né, por Martim Afonso, e a capitania de Pernambuco, né? A de Pernambuco, ela se destaca justamente por conta aí da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, ela era vendida lá, ela era muito cultivada lá, e ela se tornou, sem dúvida nenhuma, a capitania mais bem sucedida, né, para a questão aí da venda da cana-de-açúcar, da produção da cana-de-açúcar, né? O clima era bom, né, em Pernambuco, devido aí à questão litorânea, né? E esse açúcar, ele ficou tão valioso e tão famoso que até nas festas de casamento era muito comum você entregar para os noivos um potinho
com açúcar, né, de presente de casamento. Para vocês verem como que era importante o açúcar naquela época, né? Mas o que a gente pode perceber é que a grande maioria das capitanias foram abandonadas, sem dúvida nenhuma, né? Mas as de Pernambuco e São Vicente deram certo, né, por causa da produção de açúcar, certo? Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Não, Quer que eu pra fale mim mais não. devagar? Não. Então vamos mais um pouquinho? A gente vai mais só um pouquinho, só mais um salgadinho. Como é que é, Juan? Só um salgadinho, Só um só um salgadinho. pouquinho. Só um salgadinho. Agora vai começar a ficar bom o negócio. Agora fica bom o negócio. A gente vai falar do governo geral, tá? Que é isso? Agora fica bom o negócio. Ó, já se passaram 48 anos desde a chegada dos portugueses, tá? Agora eu entendi. Então aqui a gente já está em 1548, tá? 1548 são 48 anos depois da chegada dos primeiros portugueses aqui, tá? As capitanias hereditárias ainda existiam, né? Inclusive elas ficaram existentes aí até a metade do século XVIII. Mas precisava de uma organização maior, porque as capitanias hereditárias foi um formato que não funcionou. Os donatários não quiseram investir tempo e dinheiro para cuidar das capitanias. Só duas estavam dando ali fruto, né? Que é a capitania que eu falei para vocês agora, Pernambuco e São Vicente. Então o que eles pensaram? Vamos fazer o seguinte, vamos centralizar o poder, né, numa administração colonial. Então, a gente precisa de um governador geral, né? E aí a capitania da Bahia de Todos os Santos, né, seria ali uma sede, né? Seria, vamos dizer assim, uma prefeitura, né? Seria ali a sede do governo administrativo. Então, instalou-se aqui o governo geral, né? Então, tinha que ter a nomeação de vários funcionários, né, para apoiar os governadores. E tinha que ter alguns órgãos responsáveis. É como se fosse a prefeitura, né? A Letícia vai entender isso aqui bem direitinho, porque a mãe dela trabalha lá, né? A prefeitura, ela tem ali o gabinete do prefeito, mas dentro da prefeitura você tem várias outras secretarias. Você tem secretaria da saúde, secretaria da educação, secretaria não sei do que, do meio ambiente, É do mesmo jeito aqui. Então a gente vai ter um governador geral. E a gente vai ter a ouvidoria-mor, que vai ser responsável pela justiça, a provedoria-mor, que vai ser responsável pelos assuntos fiscais, ou seja, tributo, dinheiro a ser pago, né, impostos, né? E tem também aqui, cadê a outra? Cadê? Havia os órgãos que cuidavam da defesa, chefiados pelo capitão Mor. Pronto. Então tem a parte da defesa, a parte da recolha dos tributos, né, e dos impostos, e a parte aí da justiça, né, do cumprimento das leis. Então, basicamente, é uma secretaria, né, é uma prefeitura e uma secretaria bem organizada. O primeiro governador-geral da nação aqui do Brasil foi esse cara aqui, ó, Tomé de Souza, tá? Não confunda Martim Afonso com Tomé de Souza, tá? Martim Afonso foi o cara que fundou a primeira cidade no Brasil, Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral da colônia, né? Então, aqui na capitania da Bahia, olha que bonito. Gente, eu fui para Maranhão há 5 anos atrás e é desse jeito lá o centro histórico do Maranhão. É muito lindo. Você vê as ruazinhas bem estreitinhas, sabe? As ladeirinhas, as casinhas, tudo preservada. Mano, é muito legal. Aqui é na Bahia, tá? Mas no Maranhão é desse jeito também. Então, aqui na capitania da Bahia, em 1549, o Tomé de Souza, então, ele se tornou ali, né, o governador da colônia. E aí ele tinha ali a nomeação ali, né, dos seus funcionários. Ali tinha também a ideia da Igreja Católica, né? A Igreja Católica também tinha que fazer parte de alguma forma, né, na administração ali religiosa, né, da colônia. Então foi colocado ali, se eu não estiver enganado aqui, cadê o nome dele? Não tem o nome dele aqui, né? Colocou-se aqui o primeiro bispado, né, a residência da principal autoridade religiosa da colônia. Pronto. Aqui uns detalhes, né, pra gente dizer. Deixa eu aproveitar melhor essa imagem aqui. Cara, parece que eu tô sentindo o clima daquele lugar.
É muito lindo lá, gente, muito lindo. E tudo aqui é preservado por lei, viu? Não pode se mexer nisso aqui, não. Tem que ser tudo preservado. Vamos para a página 32, ó. Essa casa aqui, ó. Os membros da elite, né? Aqui a gente está na página 32, já finalizando o conteúdo, tá? Os membros da elite das vilas, eles eram escolhidos para serem vereadores e juízes. E aí eles eram chamados por todo mundo de homens bons, né? Ah, quem é o homem bom aí, né? Então, em algumas cidades havia sempre um terceiro juiz, né? E esse juiz, ele era chamado de juiz de fora, né? Por isso que tem ali em Minas Gerais uma cidade que é conhecida como Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é um terceiro juiz que vinha para trabalhar na administração, né, do governo aqui. Então, Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral, mas não foi o único. A gente teve outros 2 governadores, né? Aqui é a antiga casa, né, da Câmara dos Vereadores, né? Aqui em Porto Seguro ainda existe essa casa, né? Aqui foi a sede da administração, né? E os outros 2 governadores que vieram depois de Tomé de Souza foi Duarte da Costa e Mendes Sá, certo? Então, Duarte da Costa foi o 2º governador-geral da nação e Mendes Sá foi o 3º governador-geral da nação. Em 1522 até... 1572 até 1578, né? Por conta aí do tamanho da colônia brasileira, o rei de Portugal na época... ele dividiu o governo geral em 2 sedes. Ele deixou uma sede no Rio de Janeiro, outra sede em Salvador, com a ideia de querer facilitar a administração das capitanias. Já estava se sabendo, já estava se percebendo que as capitanias hereditárias não funcionavam. Mas eles decidiram dividir o governo para ver se funcionava de alguma maneira, né? Então o governo geral ficou dividido em 2 lugares, até a chegada da família real em 1808, né? Então perceba que a família real não veio para o Brasil ainda nessa época que é do século XVI. A família real vem para o Brasil em 1808, no século XIX, por conta de uma pressa, vamos dizer assim, né? De um apressamento aí que o Napoleão Bonaparte fez com a família real. Tá? Eu vou falar para vocês depois, numa outra aula eu vou falar sobre Napoleão Bonaparte. Tá? Os jesuítas, que são, né, os católicos, chegam aqui, né, no território brasileiro para catequizar os indígenas, né? Então vieram aí o padre José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, que acabou fundando também o primeiro colégio do Brasil na cidade de São Paulo, com mais outros 12 jesuítas, né? E o padre Manuel da Nóbrega, junto com José de Anchieta, eles tinham o objetivo de alfabetizar os indígenas para a leitura da Bíblia, né? E por isso que a escola foi fundada, tá? A escola foi fundada com esse objetivo de alfabetização indígena e foi fundada em 1554, né? Atualmente a gente vê o pátio do colégio, sede, né? Que foi fundado, né? Que é uma reconstituição, né? Então o edifício original ele foi demolido em 1892. Né, para outras construções serem feitas aqui. O edifício normal não existe mais. Aqui é só uma reconstituição para a gente saber como é que era na época. Tá? Aqui eram feitas as aulas, também eram feitas as celebrações católicas, né? E os estudos de catequese, certo? Oferecidos aqui nessa época. Tudo bem? Então, o conteúdo de hoje a gente já estudou. Agora o que a gente tem que fazer? Solucionar o quê? As 300 páginas. Não, puxa vida, 300 não. Um bilhão de páginas. Não, 300 não, vai. Não tem 300 páginas também, puxa vida. Pra quê? Não tem 300 páginas, não precisa. Pra quê? Não precisa disso.